Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente para o quadro Saúde Financeira e hoje nós vamos continuar o tema que já vemos tratando aí sobre fundos de investimento. Mas hoje nós vamos focar em fundos de investimento em ações. Pois é uma alternativa de investimento e que te permite exatamente trabalhar com renda variável. E percebam, fundo de investimento em ações é interessante? É uma alternativa legal de investir? Olha, se você parar para pensar que muitas vezes a gente não acompanha o mercado acionário, você estar trabalhando com um fundo de investimento onde vai ter um gestor responsável pela escolha de ativos e acompanhamento pode ser muito interessante. Não só por isso, além do que você consegue muitas vezes num fundo de investimento com pequenos valores já fazer uma boa diversificação em ativos. Porque o fundo de investimento, como ele compõe, como a gente falou ali no passado, o recurso de muitos investidores, você tem um capital disponível bastante interessante e que te permite comprar, no caso o fundo, comprar vários ativos e compor uma carteira já diversificada. Enquanto se você for individualmente comprar um ativo, você vai ter um custo mais elevado para essa aquisição e também vai ter mais dificuldade nessa diversificação, porque demandaria um recurso maior. Então, o fundo de ações é uma alternativa muito interessante, especialmente para você começar o seu investimento em renda variável. E veja que quando a gente fala de fundo de investimento, a gente pode trabalhar, mesmo falando só de fundo de investimento de ações, em várias estratégias diferentes. Aqui nós vamos diferenciar algumas, E nessa primeira tela, os mais interessantes, os mais divulgados e trabalhados, que é exatamente a parte do long bias, que é exatamente aquele tipo de fundo que tem mais liberdade de atuação, onde o gestor pode escolher um pouco mais o posicionamento, inclusive trabalhar com posições vendidas. O que é trabalhar com posições vendidas? O cara pode ter posições onde ele aposte na desvalorização de um ativo, por exemplo. E daí automaticamente ele consegue diminuir a exposição. Então esse é um tipo de fundo que normalmente ele consegue reduzir volatilidade, porque ele consegue trabalhar nessas situações de contraparte, no sentido de você ter posições compradas e posições vendidas também, certo? Então, na alternativa, nós também temos os fundos long only. O que é o long, que a gente está falando aqui? O long é ficar comprado, tá? Então, o long bias seria aquele fundo tipo comprado, mas sujo. Ele pode ter uma alternativa fora da posição comprado. E o long only, não. O long only ele só pode ter posições compradas. Aí esse sim vai ser um fundo mais exposto. Mas você tem uma série de alternativas de estratégias de investimento em fundos de ações. Por exemplo, a gente tem essa questão dos fundos de valor, que são aqueles que vão buscar exatamente se posicionar em ativos que vai se buscar o quê? Rentabilidade do valor da ação. Então é o ganho, vamos dizer que representaria um ganho de capital, Você ganhar na valorização da ação em si. Os fundos de small mid cap são os fundos que eles não podem colocar as grandes empresas, eles vão focar basicamente nas pequenas e médias que estão expostas em bolsa. Normalmente esse tipo de fundo tem mais volatilidade, mas é o que muitas vezes tem um potencial interessante de crescimento, porque são as pequenas e médias que podem se tornar grandes, e as que são grandes já têm um potencial de crescimento um pouco limitado já pelo tamanho delas, Além disso, você pode ter estratégia de dividendos, que daí diferente da de valor ali, a de dividendos ela vai estar exatamente buscando a remuneração para o acionista, decorrente da distribuição de resultados. E também a de índice ativo. O fundo de ação de índice ativo é um fundo que tenta acompanhar um índice específico. Por exemplo, um fundo que vai acompanhar o índice Bovespa, mas ele é ativo. O que ele é ativo? Ele tenta superar aquele indicador. Então, isso significa um fundo de ações de índice ativo. Nessa segunda tela, nós trazemos outros dois tipos, que são os mais... têm disponibilidade tanto em ETFs como fora, nos fundos de investimento. E, por exemplo, os índices, os fundos indexados são aqueles que vão basicamente acompanhar um índice. Então, um fundo que vai acompanhar o Ibovespa. Então, às vezes você vai ter... Qual que é a diferença desse para aquele ativo que a gente falou antes? É que esse aqui ele vai basicamente acompanhar, ele vai replicar o índice. Ele não vai ficar fazendo uma gestão tentando superar, ele vai só tentar se igualar ao índice. Enquanto que aquele ativo, ele tenta superar. Isso também implica em ele poder errar e ter um desempenho inferior ao índice, certo? E os fundos de ações internacionais, o nome já diz, é aquele fundo que além que vai tentar buscar exatamente o retorno com operações fora do Brasil. Tá? Mas quando a gente falou lá dos long only, etc.,
eu posso ter composições mistas lá? Sim, inclusive nos long only você pode ter ativos que representem ações internacionais, que são os BDR. Normalmente o fundo de ação que tem o nome BDR na nomenclatura dele, é um fundo que tem lá a sigla BDR, significa que ele pode operar com esses ativos, com essas representações de ativos do exterior. Né? Então ele pode compor uma carteira nacional e internacional, de certa forma. Beleza, pessoal? Aqui são algumas alternativas. Interessante conhecer e diversificar a sua carteira de investimento. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.